Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Nós estamos começando uma nova temporada do programa, com uma nova identidade visual, um novo cenário e também um novo formato. A ideia agora é ampliar o debate, ouvir outras opiniões e, claro, trazer mais informações para você. Você vai poder acompanhar o programa também pelo canal da Band Bahia no YouTube, esse endereço que aparece aí na sua tela. E todos os sábados agora eu vou ter a companhia de colegas jornalistas que vão dividir a bancada comigo. E hoje quem divide a bancada, Vitor Pinto, do Boa Tarde Bahia, da Rádio Band News FM. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carol. Satisfação estar aqui nessa reestreia do Band Entrevista. Prazer nosso. Vou ter também a companhia de Humberto Sampaio, também colunista de política da Rádio Band News FM. Boa noite, Carol. Boa noite, Victor. Boa noite, telespectadores da Band. É um prazer estar aqui no Band Entrevista, agora nesse novo formato. Prazer todo nosso. E para essa reestreia, a gente tem nada mais, nada menos que o nosso senador Otto Alencar, do PSD. Boa noite, senador. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Eu agradeço a você, ao Vitor, ao Humberto, à Band. Um abraço a todo o povo baiano, os telespectadores da Band. Eu estou à sua inteira disposição para que vocês possam formular qualquer pergunta a respeito da nossa atuação no Senado, as coisas aqui da Bahia. Todos vocês sabem muito bem que a política está pulsando agora, né? Nesse momento em que o presidente Lula assume lá em Brasília e o Jerônimo assume aqui na Bahia. Eu, no Senado, tenho procurado ajudar da melhor forma a todos os dois líderes que estão comandando o Brasil e comandando a Bahia aqui. Agora, senador, para a gente começar, eu queria, na verdade, começar tocando num assunto que é sua característica, né? A sua disposição. O senhor é um dos principais nomes da política da Bahia, do cenário nacional também, tem 75 anos. E na última campanha a gente viu o quanto o senhor percorreu essa Bahia, 417 municípios nós temos no estado, um estado tão extenso. E o senhor mostrou que tem disposição. De onde é que vem toda essa disposição? Olha, eu acho que, eu digo sempre, coisa do interior, né? Meu pai, lá no interior, dizia que o corpo só se entrega quando a cabeça se rende. Então, eu estava com a disposição de cumprir minha missão ao lado dos dois candidatos aqui da Bahia, do Jerônimo Geraldo e também do presidente Lula. É um projeto político, eu já estou nele há algum tempo e tomei essa decisão e, graças a Deus, a minha vontade de cumprir os compromissos foi muito grande. Eu tive algumas dificuldades mesmo, porque fizemos até 8 cidades por dia. Me lembro que eu comecei um dia 9 da manhã em Guanambi, fomos para Licínio de Almeida, depois Jacaraci, Mortugaba, Maetinga, Jânio Quadros e terminamos em Belo Campo já às 11 horas da noite. Então não é tão fácil fazer 8 cidades em carreata, né? Fazendo carreata, discursos. Agora, eu tenho essa facilidade de saber onde é que eu estou, né? Qual é o município que eu estou vendo. Eu conheço o perfil do município, conheço o prefeito ou ex-prefeito, tenho essa visão, como também os meus companheiros tinham, então ficava uma coisa mais tranquila. O difícil é não saber onde você está e o que você vai falar naquela região. Qual é a economia do município? Quem são os líderes do município? Qual é a estrutura organizacional do município? Isso é muito importante e eu consegui fazer. Acho que foram 272 viagens que nós fizemos. Carreata, carro, helicóptero, avião, um risco, inclusive, muito grande. A Bahia é grande. Você, para sair daqui para Barreiras, se for num turbohélice, é 2h30, 3, se for num jato, é 1h30. Então, a dificuldade é muito grande, mas conseguimos fazer um bom trabalho, um trabalho vitorioso. Né? É a quinta eleição vitoriosa do grupo. Aí. É muita disposição, né, Vitor? Muita. Inclusive, eu queria saber do senador sobre a sua atuação no Senado. A gente teve um caso recente que foi uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, sob sua presidência, que se debateu principalmente o caso das Americanas, que é uma empresa conhecida no Brasil todo, está passando por um período complicado de quebra, mesmo quebra financeira, e em determinado momento da audiência, o senador Ângelo Coronel, que é seu compadre, seu parceiro, ele disse que não achava necessário uma comissão do Senado fazer uma discussão sobre uma empresa, visto que o que a empresa faz é do foro privado, não seria o caso do Senado. E o senhor contrapôs ele dizendo que não,
que no caso de ser aberta a Bolsa de Valores, ter toda uma fiscalização estatal e também a possibilidade de ser arrecadado por parte da empresa dinheiro dos cofres públicos para tentar a sua manutenção, haveria sim essa possibilidade. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que o Senado se debruçar nesse assunto, a comissão a qual o senhor é presidente se debruçar sobre o assunto, se de fato houve essa rusga com o Ângelo Coronel. Não foi interpretação do regimento do Senado Federal. O Ângelo achava que, por ser uma empresa privada, não cabia a audiência pública. Mas quem fiscaliza essas empresas todas, a Comissão de Valores Mobiliários, que o presidente é o João Pedro. E aí eu fui convidado o João Pedro e também os bancos que financiaram a empresa, que faziam o financiamento da empresa. A audiência pública que eu convoquei é porque essas quebradeiras, normalmente, Vitor, são em série, chama-se lei da série. Pode ter certeza, já teve uma outra agora com problema e poderão ter outras empresas. Aí o que eu chamo a atenção é dos acionistas e daqueles que foram altamente prejudicados pelas lojas americanas. São 16.300 fornecedores, pessoas de micro e pequena empresa que ficaram prejudicadas. Eu levei, inclusive, um de Minas, um transportador, que teve um infarto do miocárdio diante do fato acontecido. Tinha 8 milhões para receber, não recebeu, a empresa dele ia ser comprada pelo Mercado Livre, depois virou absolutamente nada, ficou sem nenhum valor. Então, nós tínhamos que debater isso na Comissão de Assuntos Econômicos e trazer o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, porque, perguntei, não havia nenhum sintoma, nenhuma maneira de se detectar que a empresa chegasse a 45 bilhões de passivo e de prejuízo. 45 bilhões, como chegar a isso? Tinha a Price fiscalizando por auditoria, que é empresa privada também, tinha os bancos que emprestaram, e os bancos emprestavam, né, no risco chamado risco sacado. Pega aquela promissória, uma nota fiscal que vendeu, entra no banco, pega o dinheiro e não paga aquele que forneceu. Então, muitas empresas tiveram dificuldades. Empresas, inclusive, pequenas, mas de marca, que quebraram completamente. A expectativa, inclusive, do próprio presidente da Comissão de Valores Mobiliários é que vem coisas aí, vem outras que poderão ter o mesmo processo. Isso abala o mercado, isso abala a credibilidade. E por que os bancos vão emprestar a essas empresas com créditos tão frágeis? Por quê? Não empresta para mim. Se eu chegar lá para tomar o dinheiro, eu tenho que dar garantia. Então, me dê sua casa que eu lhe empresto dinheiro. E como é que empresta o banco? Com tantos bilhões de reais. Por isso chamou a atenção. Nós fizemos, mas só foi uma interpretação do regimento que o Ângelo Coronel, meu amigo, compadre, achava que não devia chamar, mas o regimento do Senado dá essa possibilidade. Me esqueci agora o artigo, mas dá essa possibilidade. Senador, ainda sob a sua atuação na presidência da Comissão Econômica do Senado, hoje a gente assiste o presidente Lula a ser o principal crítico dessa política de juros que o Banco Central está implementando, que todos os meios produtivos, né, vem reclamando bastante. Afinal de contas, um país que a gente tem uma inflação nominal na faixa de 5,7% ao ano, a gente tem juros de 13,75%, que dariam juros reais acima de 7% no país. Exatamente. Então, qual é o papel que sua comissão no Senado pode ter nessa linha de auxiliar até o presidente Lula, para que ele não fique sozinho nessa de respeitar o Banco Central com essa decisão de manter essa taxa de juros elevadas sob a desculpa de que está controlando a inflação com isso, quando na verdade a gente entende que ele está impedindo o crescimento do país? Olha, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, eu conversei com ele há mais ou menos uns 3 semanas sobre esse assunto. Ele estava convidado para ontem participar de uma audiência pública sobre esse assunto. Aí foi adiada essa audiência pública, ficará numa próxima. O presidente do Banco Central, por lei, tem que ir 2 vezes por ano ao Senado Federal, à Comissão de Assuntos Econômicos. Ele vai voltar à Comissão de Assuntos Econômicos para debater o tema. Você toca no assunto que é crítico para o Brasil hoje. É esse juros altos, taxa Selic, que não é só taxa Selic. Quando você vai no banco, tem lá, o banco cobra um SPED para botar e vai lá para 20 e tantos %, ninguém toma esse dinheiro. O presidente da FEBABAN, que estava lá na Americana, o Isaac Elias,
Ele disse, eu tenho 1,2 trilhão de reais para emprestar. Ele disse lá, só que ninguém vem tomar esse dinheiro porque o juro está muito alto. O presidente da FEBEBRAN. Então, tem dinheiro para tomar. Dá esse crédito. Quem vai tomar o crédito para não pagar? Não vai tomar. Então, na minha opinião, o presidente do Banco Central, que inclusive tem uma boa relação pessoal com ele está muito conservador nesse sentido. Estava aguardando que o governo encaminhasse para o Congresso o novo marco fiscal, ou regra fiscal. Eu não gosto desse nome, arcabouço, eu acho horrível, então eu não digo nunca arcabouço, é a regra fiscal que ia mandar. Então o Haddad esteve conosco lá no Senado, explicou quais as propostas. Na verdade, o espírito dessa lei é não gastar mais do que arrecada e, se tiver que gastar, não comprometer e aumentar muito a dívida bruta do Brasil, que é a dívida dos municípios, a dívida bruta do Estado e também da União, que já teve, no fim do ano passado, em 78% do PIB, caiu para 73%, e essa nova regra fiscal dá a condição de que ela não cresça ou caia um pouco e tenha também a condição de fazer os investimentos, sobretudo sociais, educação, saúde, Minha Casa Minha Vida, que são atividades fundamentais. Sobretudo, nesse quesito, Minha Casa Minha Vida, você sabe, como eu sei, o Vitor e a Carol, de que não tem atividade mais intensiva na absorção de mão de obra de que a construção civil, que está paralisada. O governo tem que entrar nisso. Então, qual é o arcabouço, ou a regra fiscal? É o seguinte, ter um controle da despesa e, se tiver que ter investimentos, que ele não ultrapasse 70% do aumento da arrecadação, que será por base tomada em julho do ano anterior com julho do ano seguinte. Então, 70% do aumento da arrecadação iria para investimentos nas áreas sociais. Eu concordo com isso, até porque o governo como o nosso, um país como o nosso, não pode deixar o governo de ter investimentos, parou investimentos de responsabilidade do governo. Então, essa é a proposta do novo marco fiscal. Com isso, pode ser que o Roberto Campos deixe o seu conservadorismo muito grande, ele é um neoliberal convicto no ponto de vista econômico, e venha diminuir os juros da taxa Selic. Você falou corretamente, nós vamos ter inflação esse ano em torno de 4,5%, 5%. Se o juro está em 14%, o juro real é só se abater 4,5% de 14%, vai dar quase 9% de juro real. Não existe isso. Ninguém toma esse dinheiro porque não paga. Agora mesmo, alguns prefeitos que tomaram dinheiro no pós-fixado, na Caixa Econômica, Carol, tomaram pós-fixado. Você toma 5%, mas se subir lá na frente, vai ser 14%, 15%. Tomaram o dinheiro a 5% lá atrás, demorou a Caixa de passar o dinheiro. Quando passou o dinheiro, o prefeito disse, eu não posso pagar esse juro, vou devolver o dinheiro, que seria para construir uma casa, para fazer uma escola. Muitos devolveram o dinheiro, porque toma a 5%, evolui para 14%, ele não tem como pagar. Aí devolve o dinheiro. Com isso acontece o quê? Crescimento econômico pequeno. O país tem que ter crescimento econômico. E o crescimento econômico esse ano é de 1,2%, segundo o Banco Central. Então, se vai crescer pouco, também a arrecadação será menor. Tem que ter o investimento. O Brasil precisa crescer para ter condições de absorver mão de obra e realizar aquilo que é importante fazer para o desenvolvimento econômico e social. Agora, senador, eu queria falar sobre um outro ponto importante também, que é a retomada do Conselho de Ética do Senado, né? A gente sabe que esse foi um conselho que ficou parado nos últimos 4 anos, praticamente, acho que só teve uma reunião, não teve nenhum julgamento, nenhuma avaliação, e o senhor, nessa nova composição, faz parte do Conselho de Ética. Eu queria que o senhor falasse da importância de se retomar esse conselho, da atuação desse conselho, que a gente sabe que é de extrema importância e que não faltaram casos para serem avaliados pelo Conselho de Ética, né? Bom, a sua colocação procede. Não faltaram casos, inclusive foram encaminhados para o Conselho de Ética. Naquele período da pandemia, não tinha como fazer Conselho de Ética, e o Conselho de Ética é reunião presencial, não podia ser por sistema remoto. Quando votou presencial, nós fizemos agora a eleição do novo Conselho de Ética, eu participo dele. Esses requerimentos, esses encaminhamentos dos senadores
eu tenho certeza agora que vão ser apreciados. Tem casos, por exemplo, que já estão lá há algum tempo e que não foram apreciados. Recentemente teve um caso do senador Marco Duval. Ele participou de um encaminhamento para gravar o então e hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Alexandre de Moraes, teve com ele a iniciativa de gravar para mostrar que existia um benefício em favor do candidato Lula através do ministro Alexandre, e que é uma coisa completamente inverídica, absurda, da cabeça do Marco Duval. Então, esses casos precisam realmente ir para o Conselho de Ética. Nós temos que cumprir a nossa legislação, cumprir o regimento e o que está nela pré-estatuído. Eu tenho todas as condições de fazer isso, de participar, e não tenho nenhum problema de analisar se um colega meu faltou com a ética ou não. Absolutamente. Vitor, vamos falar de política estadual? Você quem ainda quer? Eu tenho um assunto nacional que mexe com o estadual. Eu tenho comentado algumas vezes, até em algumas publicações, que Brasília não é a Bahia. E a gente tem agora o ex-governador Rui Costa como ministro da Casa Civil, sempre acostumado nesses últimos 8 anos de ter a caneta do Executivo, e agora ele é funcionário. O patrão agora é Lula. E ele é um ex-patrão, vamos colocar assim. E mas dentro, empoderado, né? e dentro do bojo da esplanada dos ministérios também tem outros ex-patrões, outros ex-governadores, ex-prefeitos, que estão ali naquele bojo. E Rui tem apanhado de maneira veemente da imprensa especializada nacional na cobertura de política e dos congressistas também, da forma como tem conduzido as relações dentro do Ministério da Casa Civil, apanhado não só do Congresso, como também da própria esplanada dos ministérios. O que está acontecendo com o Rui Costa, senador? Na minha ótica, eu não tenho nenhuma observação a fazer do comportamento do agora ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador. Ele sempre me tratou muito bem, nós sempre tivemos uma relação muito franca, muito aberta. Ele fez um bom trabalho, foi um grande governador da Bahia e está sendo um bom ministro. Claro que dentro de uma composição ministerial tão ampla, às vezes as opiniões, as concepções se chocam. Pode se chocar dentro de um processo, de uma avaliação, de um projeto, até da própria questão econômica que passa por lá. Ele praticamente é o revisor do que o presidente Lula encaminha para ser revisto, e não é fácil você revisar processos do Ministério dos Transportes, ou da cidade, ou da educação, ou do planejamento, passa tudo por lá. Então, pode desagradar alguns. A posição dele é exatamente para dizer, não, isso aqui não está como o presidente queria, não é o juízo do presidente, não é a concepção do projeto político do presidente, e pode desagradar um ou outro. No meu caso, nem no governo aqui, muito menos lá, houve nenhum momento de desagrado. Até porque no Senado Federal, eu, como senador, a minha atribuição eu conheço de perto, que é analisar as matérias que são encaminhadas, defender o projeto e também procurar dar celeridade àquilo que é importante agora para o país. O governo começou, Vitor, Carol, Humberto, com a crise muito grave do dia 8 de janeiro. Isso atrapalhou muito o andamento do governo e, depois disso, o governo começa a buscar um caminho para resolver a questão, primeiro, da economia, que é fundamental resolver, dar certeza que vai ser um governo com responsabilidade fiscal, que vai observar a legislação que rege essa responsabilidade fiscal e vai procurar buscar um caminho para resolver a herança maldita que o Bolsonaro deixou. O Bolsonaro fez coisas de última hora que para complicar o governo do presidente Lula. São essas coisas que, inclusive, o Rui Costa está observando para tirar, para acabar com essa história que ele deixou. Senador, a gente vai completar, desculpa, Carol, a gente vai completar agora, nessa semana que entra, 100 dias do governo Lula, 100 dias da gestão de Jerônimo. Eu queria saber do senhor, qual é a avaliação que o senhor faz desses 100 dias de governo, tanto federal quanto estadual? Deixa só, Humberto já deixou a pergunta aí no ar, senador, mas eu vou precisar chamar um intervalo. O Boa Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Olá, o Band Entrevista está de volta. A gente está numa nova temporada do programa, com nova identidade visual, um novo cenário e novo formato. Eu agora tenho a companhia de colegas jornalistas e hoje aqui, Vitor Pinto, Humberto Sampaio, nós estamos conversando com o senador Otto Alencar, do PSD, e no bloco passado, Humberto deixou uma pergunta no ar. Quer repetir, Humberto? Não, de novo, para quem não está acompanhando a partir desse bloco, senador, a gente está aí agora, nessa semana, completando 100 dias do governo Jerônimo e do terceiro governo Lula. Qual a avaliação que o senhor faz, como senador da Bahia, desses 100 primeiros dias de gestão de Lula no governo federal e do Jerônimo Rodrigues aqui no governo da Bahia? Olha, Humberto, serão duas avaliações distintas. Um governo é de continuidade aqui do estado da Bahia. Então, o Jerônimo encontrou o governo organizado, o governo com recursos em caixa, com obras em andamento, e isso já vem de alguns anos que o governo tem tido essa responsabilidade fiscal. Jerônimo, claro, conhece bem e vai manter. Tem inaugurado as obras que já estavam em andamento, algumas outras são iniciadas, e eu acredito que ele colocou um programa que me chama a atenção, porque eu conheço bem o perfil do meu povo, do povo da Bahia, que é um programa Bahia Sem Fome. Acho que esse quesito é um quesito importante. Vai ampliar e vai abrir novas unidades de saúde, hospitais, outra situação, e também na área de educação, que nós temos que trabalhar para oferecer mais educação gratuita e de boa qualidade. Nessa questão dos hospitais, ampliação da rede hospitalar, porque a rede básica é de responsabilidade dos municípios, é fundamental, porque nós temos aqui na Bahia 82% da população que é dependente do Sistema Único de Saúde, que só pode ser atendida no Sistema Único de Saúde. Quanto ao governo federal, o presidente Lula herdou de Bolsonaro um Brasil desorganizado de todos os aspectos, na área administrativa, na área econômica, na área financeira, e está tendo realmente que organizar para, a partir daí, começar algumas obras que eu considero importantes, como eu falei aqui, Minha Casa, Minha Vida, que é uma atividade super importante, ampliar a oferta de serviços de saúde, de educação, trazer mais universidades públicas para os estados, inclusive para a Bahia. Nós vamos defender a Universidade Federal da Chapada Diamantina, importante polo que precisa desse investimento para que nós possamos ter um Brasil melhor. Então, são duas situações distintas. Um que pega uma herança maldita, que é o Lula, e outro que pega um governo organizado. E eu tenho certeza absoluta que Jerônimo vai dar conta do recado e vai fazer um governo com avaliação tão positiva como fez Wagner e como fez Rui Costa. Senador, e aqui em Salvador, o PSD deve lançar candidatura própria para a prefeitura? Olha, eu não estou ainda discutindo essa questão do tema sucessão nos municípios. Eu fico dizendo que tem que deixar o sangue esfriar. O sangue só esfria depois da primavera, lá para setembro. Mas a eleição é outubro. logo ali, né? Mas não dá para fazer agora, ainda está o sangue quente da eleição do ano passado. Foi uma eleição muito difícil, como você falou, dura. Tivemos grandes dificuldades, mas vencemos, graças a Deus, e a força do povo da Bahia. Então, Salvador, nós pretendemos que se observe, sobretudo, a possibilidade de um candidato próprio. Mas nós vamos discutir isso no Conselho Político. Não há nenhuma posição da nossa parte imperiosa. Olha, vai ter que ser candidato de qualquer jeito. Primeiro, tem que ter alguém com perfil para ser prefeito de Salvador, que conheça bem o município, seja preparado do ponto de vista político, administrativo, com vontade e com disposição para ser esse prefeito, que possa fazer uma administração que atenda às necessidades, sobretudo, sociais do povo da nossa capital. Nós temos um nome aí que se colocou recentemente, que é do deputado federal Antônio Brito, que se colocou, mas não é nada, como te falei, tem que ser ele. Não, pode ser ele ou não, pode ser um candidato de outro partido aliado, do próprio Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, de todos que estão nessa aliança nossa. Nós vamos discutir, se tem um perfil, vamos trabalhar e buscar oferecer a Salvador o mesmo projeto vitorioso que nós temos oferecido ao Estado da Bahia, com governadores
que trabalharam, que executaram o grande, que avançaram muito, e agora o Jerônimo vai dar continuidade a esse trabalho. Porque, senador, essa tática da pulverização não deu certo aqui na capital. Das últimas eleições a gente viu isso. E agora Geraldo Júnior, vice-governador, que é do MDB, tem defendido uma candidatura única. O senhor acredita que a tática é essa para conseguir, pelo menos, tomar a prefeitura de Salvador do grupo netista? A candidatura única é uma posição que eu até respeito do vice-governador Geraldo Júnior. Eu acho que ele pode colocar. A minha visão não é essa, que eu acho que está cedo para decidir, tem que ter um conselho político, tem que passar por ele. E se de outro partido, que eu já citei aqui, que está na aliança, né? Tem o PCdoB, tem o PT, tem o PSB, da deputada federal Ulisses da Mata, que já foi prefeito, tem um PS, tem todo. O MDB também tem o nome do vice-governador, não há nenhuma objeção, mas tem que passar por um conselho político, até porque tem que discutir, tem que saber se esse ou aquele partido aceita ou não. Nós não seremos aqueles que vamos colocar, olha, é esse aqui, se não tiver, vamos botar de qualquer jeito. Não foi assim na campanha do governador. Desde que eu votei a política na aliança com Wagner, sempre discutimos nome. Em 2010, 2014, 2018, 2022. Tem que discutir. Claro, esse nome, sendo apoiado por todos, certamente vai ter uma força maior. Humberto, a gente já está no finalzinho no nosso programa, mas eu vou te dar um tempinho só para você fazer uma ponderação. Só para continuar nesse mesmo assunto. O PSD tem sido o partido que vem vencendo as eleições municipais aqui na Bahia, já 2 vezes consecutivas, se eu não me engano, foi o partido que mais fez prefeitos, mas tem evitado concorrer em municípios, os ditos maiores municípios do estado. É o caso de Salvador. Antônio Brito, como o senhor colocou, né, o pai dele, o Edivaldo Brito, vereador, ex-prefeito de Salvador, já colocou esse nome à disposição do partido para tentar uma indicação para ver se o partido finalmente tem uma candidatura própria aqui na capital. É possível que o PSDB vá mais uma vez abrir mão de ter candidatos competitivos, né, nas disputas, principalmente dos 3 principais colégios eleitorais, Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista? Olha, nós disputamos em um município grande, Itabuna é do PSD, Ilhéus também é do PSD, e Lagoinha do PSD. Eu sei, eu estou falando município do interior. Daqueles que tem mais, que tem segundo turno. Aqui na capital, nós não tivemos candidatura assim, a prefeito, até porque esse nome não surgiu, tem que ter um nome. O nome com perfil de quê? Que conheça Salvador, com disposição de trabalhar para Salvador, que queira ser candidato e reúna essas condições de disputar as eleições. Se tivesse esse nome e passar pelo Conselho Político, que nós queremos discutir no Conselho, repetindo, com o Jerônimo, com o Wagner, com o Rui, com o Geraldo Júnior, com os deputados, com os presidentes do partido, para ter essa unidade preservada. Eu luto pela unidade e dentro de Salvador também. Senador, quero te agradecer, viu, pela sua participação, por esse convite nessa reestreia do Band Entrevista. Agradecer a Humberto Sampaio, a Vitor Pinto e a você que está aí nos assistindo. Para você, uma boa noite, uma feliz Páscoa. Até o próximo programa.